Paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Malaquias, no capítulo 4. Versículos 5 e 6. A Bíblia diz assim, olha: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, então olha só. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então Malaquias está dizendo que Deus, ele está trazendo a mensagem de Deus ali. Ele está dizendo, olha, Deus vai mandar o profeta Elias. A gente sabe que o profeta Elias, ele foi levado aos céus. Ele foi arrebatado, ele não morreu. Mas, nesse caso, ele não volta. Olha só. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que dia que ele está falando? O dia da volta do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Então esse profeta Elias vai fazer isso. E o coração dos filhos aos seus pais. Tem uma ordem aqui, né? Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, ministrar as nossas vidas, nos fazer, Senhor Deus, enxergar, Senhor, aquilo que nós não estamos enxergando, abrir os nossos olhos espirituais, abrir, Senhor Deus amado, as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, Senhor Deus, compreender, Senhor Deus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. É o que eu te peço, Pai. E peço para que o Senhor vá tirando toda a venda dos olhos, para que o Senhor tire os tampões dos ouvidos, que às vezes o inimigo coloca, para que o Senhor tire, Senhor Deus amado, todo pensamento contrário, seja levado cativo ao Senhor, como diz a Tua palavra em Coríntios. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, tudo aquilo que é contra a Tua vontade seja repreendido e o Senhor seja exaltado. E caiam por terra os Teus inimigos e a Tua casa seja estabelecida em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a gente vê aqui o livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Eu não sei se você está aí com Bíblia de papel, e quando você vai ver na sua Bíblia de papel, você vai até o último versículo que a gente leu, depois fica tudo em branco. Não sei se na sua Bíblia está assim, deve estar assim. Tudo em branquinho, né? Tem pelo menos umas 4 páginas, não é isso? Em branco. Uma só. As mais antigas tinham 4 páginas. Significava que durante 400 anos Deus parou de falar com o seu povo. Deus falou até Malaquias e aí parou de falar.
Aí lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, ele fala assim, que antigamente Deus falou através dos seus profetas, mas agora ele fala através de Jesus. Ele fala através de Jesus. E o livro de Malaquias termina com um cenário espiritual em crise. Porque eu não sei se vocês lembram uns dias atrás que eu preguei aqui sobre a questão do divórcio, né? Alguns irmãos até ficaram assustados. Mas tem mais palavra, pode ficar tranquilo. Não é só aquilo lá, tá? É que às vezes a gente tem que dar uma palavrada, né? Depois regular para a gente poder entender o restante. Mas a gente vê lá que os homens eles estavam dando carta de divórcio para suas mulheres, assim, por nada estava acontecendo isso. Por nada. E aí o Malaquias vem e fala que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. E o povo está cansado. Os sacerdotes aqui, que eram para ser os homens, para manter o povo de Deus, eles estão negligentes. Eles não buscam mais o Senhor como eles buscavam. Eles não, sabe, eles caíram na mesmice, aquilo que eu falei semana passada, às vezes a familiaridade com as coisas, a gente começa a levar as coisas tudo natural. A gente não enxerga mais guerra espiritual acontecendo, e às vezes está acontecendo guerra espiritual do nosso lado. Às vezes a pessoa está aprisionada pelo diabo e não está vendo. Porque como que ele vai ver o reino do Espírito se ele está cego? E aí, naquele tempo, então as famílias, por causa dessas separações, as famílias estavam sendo desintegradas. E depois dessas palavras aqui, o céu ia ficar em silêncio durante 400 anos. Deus não ia mais falar nada. Era a última mensagem naquele momento. E como que Deus escolhe esse momento? Como que Deus ele faz esse momento? Ele não encerra essa revelação no Antigo Testamento com um ritual, com um culto como esse, com louvores, com adoração, mas ele termina com uma promessa. Uma promessa de restauração de relacionamentos. Deus termina com uma promessa de restauração de relacionamentos. E é isso que ele vai fazer no Novo Testamento. Com a vinda de Jesus, ele vai restaurar o homem a Deus, através do sacrifício de Jesus. E se você ler um pouquinho mais para cima, no texto aí de Malaquias, você vai ver lá ele falando de fogo. E esse fogo, ele aponta para um futuro onde o fogo ele não serviria apenas para destruir, mas ele viria para purificar o coração de dentro das casas. Às vezes nós pensamos em muitas formas, né, com questão a nossa casa, com questão a família. Hoje a gente vê uma barreira muito grande crescendo entre pais e filhos. E às vezes, a gente fica pensando assim, às vezes a forma que você foi criado, né, pelos seus pais, ou talvez você foi criado sem pai. Teve gente que talvez criou sem pai, sem mãe, talvez foi um abrigo. Né? Talvez você tenha sido criado só por um deles, ou um pai solo, ou uma mãe solo. E aí, quando a gente tem a nossa ideia de família, a gente pensa nos nossos filhos, a gente pensa assim, eu não vou fazer igual meu pai fazia, eu não vou fazer igual minha mãe fazia, eu vou fazer diferente. E eu quero dizer para você que, segundo a Bíblia, essas duas ideias estão erradas. Não é eu fazer contrário que meu pai fazia, ou contrário que a minha mãe fazia, ou fazer do jeito que meu pai fazia, ou do jeito que a minha mãe fazia. Porque eles fizeram certo, então eu vou fazer do jeito deles.
Não é assim que funciona. Na Bíblia não é assim que funciona. Significa que a gente tem que criar os nossos filhos e a nossa família, não de acordo com as nossas ideias, mas de acordo com a ideia de Deus. E a gente está vendo aí o crescimento de divórcios, o crescimento de famílias desestruturadas. Irmãos, são milhares de famílias, milhões, bilhões de famílias desestruturadas. Não tem país de primeiro mundo com família boa. Não tem país de segundo mundo com família boa, não. As famílias estão sendo destruídas em todos os lugares. As famílias estão sendo destruídas. E hoje a gente vê isso acontecendo. Mas a Bíblia, então, termina aqui, o Antigo Testamento, termina com uma promessa de que Deus vai restaurar o relacionamento entre pais e filhos e pais. Então a gente vai pegar essa palavra e a gente vai tentar entender como que essa restauração vai ocorrer. Como que ocorre essa restauração no dia a dia, na nossa vida. E para a gente entender essa mensagem aqui, nós precisamos de olhar primeiro para o mensageiro que Deus enviou. Porque Deus não enviou o Jeremias, né? Deus não enviou o Zacarias, que são grandes profetas. Deus não enviou o Malaquias. Malaquias está falando, né? Ele podia falar assim, Deus vai enviar o profeta Malaquias, na unção do Senhor. Mas ele não falou isso. Ele fala que Deus promete enviar Elias. Deus promete enviar Elias. Pode deixar o versículo aqui. Versículo 5. O profeta Elias. Deus fala que vai enviar o profeta Elias. E essa palavra se cumpre. Quem que era o profeta Elias? Porque essa palavra que nós estamos pregando, ela tem duas coisas. Ela tem a questão profética e ela tem a questão que é uma mensagem atual para nós hoje. Quando que cumpriu essa profecia? Lá em Mateus capítulo 11, abre lá em Mateus 11, versículo 13 e versículo 14. Olha o que a Bíblia diz aí. Porque todos os profetas e a lei também profetizou, profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, quem que é o Elias que estava para vir? Você leu aí. Vamos ler de novo? Oi? Quem falou aí? João Batista. Então o Elias, ele já veio. Ele veio no poder, na unção. Então é importante a gente saber disso. Vamos voltar lá para Malaquias, no capítulo 4, verso 5. Né? Então a gente vê essa profecia se cumprindo em João Batista. Quando João Batista veio, chegou então Elias, que o Malaquias tinha falado. E qual que era o papel dele? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O trabalho de João Batista foi preparar o caminho para Jesus. O Filho de Deus. Então, Deus promete enviar esse Elias. A gente vê então que o Elias aqui não é verdadeiramente o Elias, mas é uma pessoa com a mensagem de Elias. Tá certo?
E quando que viria essa mensagem? Antes do grande e terrível dia do Senhor. E qual que é o grande e terrível dia do Senhor? Grande, por que que é grande? Porque no dia que o Senhor vier, aqueles que estão buscando o Senhor, aqueles que estão preparados, vai ser um grande dia. Vai ser um dia de muita alegria. Vai ser um dia de muita festa. Vai ser um dia de muita adoração. Mas também vai ser terrível. Terrível para quem? Terrível para aqueles que desfizeram da palavra de Deus. Terrível para aqueles que andaram de qualquer forma, que não acreditaram na palavra de Deus, que não seguiram a palavra de Deus. Então, antes que venha esse grande e terrível dia, o Senhor então envia o profeta Elias. Porque Deus sempre avisa antes dele agir. Ele falou com Malaquias antes dele mandar João Batista. A graça de Deus sempre precede o juízo dele. Deus como pai, irmãos, como pai, ele nunca chega e dá uma surra num filho sem o filho saber porque que está apanhando. Né? Deus não fica, perde a cabeça e fala, vira e pega um negócio que está na frente e sai batendo. Deus não é assim. Deus, ele pega a gente e ele fala com a gente, olha filho, não faz mais isso. Esse negócio você está fazendo errado. Se você fizer assim, aí nós vamos lá em Deuteronômio 28. Se você seguir os princípios do Senhor, se você seguir a lei do Senhor, a vontade de Deus, você vai ser abençoado em todos os teus caminhos. Mas, se você não seguir, a maldição vai vir sobre você. Ele fala assim, filho, aqui está a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que você viva bem. Dessa forma que Deus age. Aí a pessoa não segue. Aí então vem o juízo. Aí vem a vara de Deus. Aí vem a correção de Deus, tem que ser de outro jeito. Porque se a gente não aprende de uma forma, a gente vai ter que aprender de outra. Porque Deus ama. E porque Deus ama, Ele corrige. A gente tem uma ideia errada de que quem ama não corrige. De quem ama faz só a vontade. Quem ama faz só o que o bebezinho quer. Não. Quem ama, ensina. Quem ama, fala o que está errado. Explica. Até o filho entender. E quando o filho entende, não precisa de apanhar. Não precisa de vara. Porque ele entendeu. É assim que funciona com Deus. Agora esse texto ainda, ele traz para a gente para a gente entender esse mensageiro, a gente precisa de entender o mensageiro. O mensageiro aqui foi Elias. Elias, quem foi Elias? Elias foi quando o povo de Deus, lá no tempo do rei Acabe, da rainha Jezabel, eles estavam adorando a Baal. E o Elias chegou lá e confrontou o povo. E Deus mandou fogo do céu. E fez ali, lambeu toda a água que estava lá, consumiu o holocausto, tudo. Então quem foi Elias? Elias foi aquele homem, aquele profeta, que confrontou o povo. A gente gosta muito de conforto, né? Só que às vezes Deus não vem para confortar, às vezes Deus vem para confrontar. E a maioria das vezes nós estamos precisando de confronto. Às vezes a nossa vida não muda porque a gente não é confrontado. E hoje, muitas vezes, as igrejas estão pregando uma mensagem macia para não perder os membros, ao invés de, às vezes, confrontar os membros da igreja para poder seguir o Senhor.
E o Elias é esse homem que está tentando trazer o povo a ser um povo exclusivo de Deus. E esse mensageiro, então, ele não vem para entreter o povo, para trazer entretenimento, para fazer coisas que as pessoas vão chamar a atenção delas, mas ele vem para confrontar com a verdade. E o João Batista vem do mesmo jeito. Até a roupa que o João Batista usa é igual a do Elias. O lugar, a atmosfera, o ambiente de Elias é o mesmo de João Batista. E a mensagem é a mesma também. Então o João ele vem para confrontar. Ele vem para trazer de novo o povo para Deus. Fala, gente, nós temos que mudar. Nós não podemos seguir os outros deuses. Nós não podemos servir a Deus e a Baal. Nós precisamos de escolher quem nós vamos servir. Agora, tinha essa mensagem. Então a gente já entendeu qual que é o mensageiro. O mensageiro não é... Quando a Bíblia está falando assim, eu vos enviarei o profeta Elias, ele não está querendo dizer o Elias de verdade. Mas ele está querendo dizer a mesma mensagem que o Elias teve. Beleza? Amém? Então a gente já sabe disso. A gente já sabe que essa mensagem aqui é para confrontar a gente. Fala para o irmão, hoje você vai ser confrontado, irmão. Só que Deus tem um objetivo com a mensagem. E qual que é o objetivo prático dessa mensagem para as nossas casas? Por que ele faz isso? Por que Deus manda essa mensagem que está dura? Por que ele manda isso? Porque o propósito de Deus é reconciliação. Deus quer reconciliar. Deus quer de novo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E aí eu estava falando para você que às vezes a gente fica procurando formas, né? A gente pensa na nossa família e ficamos procurando formas. Como que eu vou fazer para a minha família, principalmente quando você casa? Você vai ter filho, você fica pensando, como que eu vou fazer para o meu filho seguir o caminho do Senhor? Porque você quer que ele siga o caminho do Senhor. Você quer que ele seja um homem de Deus, uma mulher que sirva realmente o Senhor. Você que já tem filhos, e que talvez você não criou seus filhos dessa forma, agora está passando por luta, por dificuldade, você também tem esse desejo. Todos têm esse desejo. Só que a Bíblia está falando aqui de coração. Coração são a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, o homem espiritual. Ele vai converter o coração dos pais. Não existe restauração familiar, irmãos. Veja só. Você quer ter restauração familiar na sua família? A restauração tem que começar em você. A restauração não começa nos filhos. Tem pais orando para os filhos mudarem. Tem pais que oram e falam, Senhor, muda o meu filho. Olha a situação do meu filho. A sua oração tem que mudar. A sua oração tem que ser, Senhor, me transforma. Porque o pai é o modelo. E se você quer ver a transformação da sua casa, a transformação da sua família, começa pela cabeça. Por isso o homem é o cabeça da casa. E o homem tem que se posicionar quanto a isso. Ele não deve jogar essa responsabilidade em cima da mulher. Mas o homem deve se posicionar. E aqui está falando de conversão.
O nosso coração tem que se converter a Deus. Nós homens, precisamos parar de brincar de ser crente. Nós precisamos parar de brincar que a gente é crente. E nós precisamos de começar a levar a nossa fé muito a sério. Nós precisamos de assumir a responsabilidade, vestir a camisa do Evangelho, vestir a camisa de Deus e começar a viver segundo a palavra de Deus, porque os nossos filhos estão de olho na gente. E se nós convertemos os nossos corações, porque a mensagem vem, significa quando ele disse assim, olha, eu vou mandar o profeta Elias, ele está falando, vou mandar uma mensagem para vocês. A mensagem agora a gente já sabe qual que é. A mensagem para a gente voltar para Deus. Mas começa pelos pais, não começa pelos filhos. É converter o coração dos pais primeiro, para depois converter o coração dos filhos. Teu filho não está sendo aquilo que você espera que ele seja? A culpa não é de Deus. Mas é você mesmo. Às vezes nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Irmão, quando nossos filhos eram pequenos, eu e minha esposa, você sabe que se eu pudesse, eu nunca mandava meus filhos para a escola. Mas que não podia, tinha que mandar. Mas por quê? Porque na minha cabeça, meus filhos iam para a escola e aprendiam um monte de coisa errada. Porque eu aprendi um monte de coisa errada na escola. Eu aprendi um monte de coisa errada na rua. Não, mas a criança tem que brincar na rua. Tá, beleza. Só que tem uma consequência isso. Ah, meus filhos têm que ter amigos. Tá, mas tem uma consequência isso. Eu sempre ensinei meus filhos, vocês não precisam de amigos. Vocês precisam de um pai e de uma mãe. E é isso que nós estamos aqui. A gente que é pai, a gente que é mãe, a gente não é para ser amigo. Hoje não. Você vai ser amigo quando seus filhos crescerem, se tornarem adultos, responsáveis. Aí você vai se tornar amigo deles. E isso vai dar trabalho. Se eles não são seus amigos hoje, você errou em alguma coisa lá atrás. E você precisa de pedir orientação para Deus de como que você vai consertar isso. Então a restauração familiar, não existe restauração familiar se o pai não se posicionar e falar, eu vou me converter ao Senhor. Eu vou mudar a minha forma de viver. E aí, o texto aqui destaca também que existe um conflito de gerações. Por isso Deus tem que converter o pai ao coração dos filhos e os filhos ao coração dos pais. Porque existe um conflito aqui. Está cada um andando para um lado. Não existe uma coisa assim, ó, nós estamos indo no mesmo caminho. Porque o que é conversão? Conversão é um caminho só. É você ver que você está errado e você pegar o retorno e voltar para a estrada certa. Isso é conversão. Isso é conversão na Bíblia, isso é conversão na língua portuguesa. É você pegar o retorno, você fazer a conversão. Você ir para onde Deus quer que você vá. Então aqui tem um conflito de gerações. E o pecado, o que ele faz? O pecado separa a gente. Então se os pais, eles começam a viver uma vida de pecado, isso vai gerar separação na família. Mas se os pais começam a se consagrar ao Senhor, Deus vai começar a cumprir a palavra dele. A trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
Os pais, eles são modelo de Deus. Olha só, os pais são modelo de Deus. E se eles são modelos de Deus, nós precisamos de amar como Deus ama. Fala para o irmão aí, você tem que amar como Deus ama. É isso que a Bíblia ensina. E como Deus ama você? Se você faz tudo certinho, Deus fala, beleza, filho, vem cá, você é meu filho. E se você faz tudo errado? Deus fala, você não é meu filho? É isso que Deus fala? Ah, bom. Pensei que era assim. Mas é assim que você faz? É assim que você faz? Né? Como que você faz a correção? Como que você faz essa correção dentro da sua casa? Na verdade, o que Deus quer aqui com essa palavra é que a gente ame os nossos filhos como Deus ama. E os filhos honrem como Cristo honrou. Cristo não honrou o pai? Mas o pai não amou o filho? A Bíblia fala que Deus amou o seu filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. Então Deus amou o seu filho. Ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o próprio amor dele. Mas Jesus também deu uma volta. Jesus honrou o pai. Ele fazia... A Bíblia fala que Jesus, ele disse assim, eu faço tudo o que eu vi meu pai fazer. E quem que era o pai dele? Deus. Mas quem que era o pai dele daqui da terra? Esqueceu? José. Então, se Jesus, ele foi esse homem íntegro, correto, que andava na presença de Deus, que tinha vida de oração, é porque ele viu o pai dele fazer. E aí você quer que seu filho seja, sem ver você fazer? Você tem que mostrar para ele como que faz. Entende? Por que hoje aumentou tanto essa coisa de feminicídio? Porque esses filhos provavelmente viram esses pais tratando as mulheres como objetos. Tratando de qualquer forma. Sendo que a Bíblia fala que o homem ele deve se sacrificar pela mulher. Mas hoje a gente vê a mulher se sacrificando pelo homem. Então precisa de... São valores que foram passados errados. Não é valor conforme a Bíblia. E precisa de ser passado o valor conforme a palavra de Deus. É isso que funciona na educação. Acho que... voltou? Bom. Então não acho nada. Então olha só. Jesus fez aquilo que ele viu o pai dele fazer. Lá no céu. Jesus viu o pai dele daqui da terra, José, fazia. Ele fazia como pai. Mas, então o mensageiro, a mensagem é de confronto. Qual o objetivo dessa mensagem? Reconciliação. Qual que é a vontade de Deus então? Que os pais reconciliem com os filhos e os filhos com os pais. Essa é a vontade de Deus. Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Dá um glória a Deus aí. Amém. Amém. Mas o texto então, ele dá um alerta para a gente. Dizendo que a restauração não é só uma sugestão. Não é Deus dando uma sugestão para a gente. Seria legal isso. Mas Deus mostra que é uma necessidade. Por quê? Porque se não houver essa conversão, a terra vai ser ferida com maldição.
ele fala, para que eu não venha e fira a terra. A palavra maldição no hebraico é xerém, e aqui se refere a uma destruição total. Ou seja, onde não há reconciliação, onde não existe reconciliação no lar, a sociedade adoece. A igreja fica doente. Vamos ter muitos problemas, vamos ter muitas dificuldades. No normal nós já temos. Agora imagina quando o espiritual toma conta. E se o espiritual não é bom, a coisa vai ser ruim. Mas Deus é tão misericordioso. E Ele demonstra a misericórdia dele aqui. Porque Deus menciona a maldição para que a gente tenha a oportunidade de escolher a bênção. Você escolhe a bênção. Irmão, quer mudar de vida? Quantos querem mudar de vida aqui? Às vezes você pensa que vai mudar de vida. Eu sei, eu já vi muitos milagres acontecerem, já orei por muita gente recebeu milagres. E eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Mas uma vida com Deus é uma escolha. E para você viver essa vida, para você ser abençoado, você tem que escolher viver com Deus. E aí você tem que escolher a bênção. Mas a Bíblia fala como que é que é essa bênção. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ler vários textos, você vai encontrar. E você tem que escolher. O Salomão, ele teve que escolher. E ele escolheu, você viu o que deu a vida dele. O Davi teve que escolher. Nós também temos que escolher. Você escolhe entre a bênção e a maldição. Pergunta para o seu irmão, o que você quer? Bênção ou maldição? Aí, o Antigo Testamento diz assim para a gente. Se você quer a bênção, então siga a palavra de Deus. Se você quer a maldição, pode viver de qualquer forma. O Antigo Testamento termina, então, mostrando para a gente que nós precisamos de mudar a rota da nossa vida. Nós precisamos de escolher a bênção. Nós precisamos escolher a bênção. Então, por mais, nós podemos ter muitas técnicas para educar os nossos filhos, para ajudar os nossos filhos. E a Bíblia mostra muita coisa. Nós temos o curso Pais para toda a Vida, que é para isso aí. Para você que seus filhos são pequenininhos, para você que seus filhos já são adolescentes, para você que seus filhos já são adultos. O curso Pais para toda a Vida é para todo tipo de pai. Só que para participar desse curso tem que ser casado. Não é solo. Tem que ser casado. Ali você vai aprender muitas técnicas, muitas coisas importantes, muitos ensinos, princípios, para você poder ser bênção na vida dos seus filhos. Mas enquanto a gente não tem, a gente tem que buscar o Senhor e falar, Senhor, eu preciso da tua orientação. Eu preciso buscar. E começa por aí. É assim que começa. Se você for buscar Deus e pedir para Deus uma orientação para você poder conduzir a sua família, Ele vai falar, converte o teu coração a mim primeiro. E quando, eu acho que eu pulei alguma coisa, deixa eu pensar aqui. Mas olha só, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. A gente vê uma questão de maturidade. Por que Deus não começa com os filhos?
Porque quem ensina os filhos são os pais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa dura, você não costuma pedir perdão para os seus filhos, você acha que você sempre tem razão, porque você pensa, não, eu sou o pai. Se eu mostrar que eu errei, aí eles vão montar em cima de mim. Aí já era. Perdi a minha liderança. Mentira. É engano de Satanás. Não é isso que a Bíblia ensina sobre liderança. A Bíblia ensina que nós precisamos reconhecer que nós erramos. Então, quando você erra, você pode pedir perdão para o seu filho e você falar, filho, eu errei. E isso não vai fazer com que você perca a sua liderança, mas vai fazer com que você seja mais ainda reconhecido como líder. Talvez tenham pais aqui nessa manhã que você precisa de encontrar os seus filhos. E ao invés de você dar uma lição de moral neles, você precisa de falar para eles, eu errei. Filho, eu errei. Filha, eu errei. Não era para ter sido assim. Não era para ter sido dessa forma. Mas hoje a gente está aqui e eu te amo do jeito que você é. Se você acertar, você é meu filho. E eu vou me sentir muito orgulhoso. Se você errar, você também é meu filho. E eu vou continuar orando e intercedendo por você. Estar na igreja não significa que a sua família vai ser toda certinha e que você vai fazer o gol. Você pode chutar e bater na trave. Mas não desista. Porque o jogo não acabou ainda. Os pais precisam de converter os corações aos filhos. E aí, se seus filhos verem isso em você, eles também vão aprender. E eles vão chegar para você e vão falar, pai, me perdoa. Porque eu também errei. Eu também falhei. E aí a gente está falando disso aqui, e quando a gente fala de pais e filhos, esse que é pai, ele não nasceu do nada. Não é verdade? Quem que é o pai dele? Então ele também é filho, não é? Então quer dizer que pai também é filho? Então, olha só, tem que converter o filho também ao coração do pai lá atrás. E às vezes, por que você não continua andando? Porque atrás você não perdoou seus pais. E seus pais erraram com você, seus pais falharam com você, e ainda você carrega isso dentro de você. E aí, não funciona aqui na frente. Por quê? Porque tem que converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para converter o coração desse pai ao filho e desse filho ao pai. E esse que é filho vai ser pai também e vai ter que converter o coração ao filho, o filho ao pai. Estou sendo claro para você? Então você já sabe o que você tem que fazer. Pense, irmãos. Vou contar uma ilustraçãozinha aqui para você entender. Pensa num cabo de carregador de celular. Tem uns cabos que é uma benção, né? E você pega, você compra ele, você trata ele de qualquer jeito. Eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas, irmãos. Eu sou cuidadoso.
Olha, irmãos, um aparelho na minha mão, ele dura... Eu não vou falar séculos, porque eu ainda não consegui viver um século. E acho que eu não vou viver tudo isso. Eu espero a glória do Senhor. Não, aqui nessa terra não tenho prazer. Meu prazer está quando eu entrar no céu com o Senhor. Mas eu cuido bem das minhas coisas. Eu às vezes vejo pessoa, né? Você pega aí o seu celular, aí você coloca no cabo, e aí ele pega e fica com o cabo assim, ó. Me dá uma aflição, irmão. Ele fica com o cabo assim, em cima da barriga, ou em cima de uma mesa, forçando o cabo. E eu fico pensando, esse cabo vai arrebentar. Vai arrebentar. Mas ele quer ficar ali no sofá. Ele não quer sair do conforto do sofá e sentar numa mesa e segurar corretamente o celular. Então o que acontece? O cabo vai ficando ruim. Porque ele não trata como tem que tratar o cabo. Ele não cuida do jeito que tem que cuidar. Ele não enrola do jeito que tem que enrolar. Porque dependendo da forma que você enrola, você quebra o cabo. Dependendo da forma que você segura o seu celular com o cabo, você estraga o cabo. E as coisas originais são caras, não são? Mas do paralelo é fácil comprar. Só que o paralelo não tem a durabilidade do original. Não tem. Então não adianta a gente querer remediar. Ou é original ou não é. E eu não estou falando isso aqui, falando que eu compro tudo original, tá, irmãos? Eu compro ali na Aro Fontes ali também. Mas eu estou pensando nisso, depois que eu pensei nessa historinha aqui. Né? Então o cabo do carregador, às vezes o celular, está com mau contato. Aí você coloca na tomada. Aí você coloca na tomada, vai lá e dá uma ajeitadinha. É assim o seu também? O meu não é, tá? Mas se o seu é, tudo bem. Aí ele fica lá, fica mexendo, tal. Tem vez que carrega. Mas tem vez que não carrega. Então, olha só, tem muita família vivendo assim, com mau contato. Tem gente vivendo assim com mau contato. Um oi forçado, um bom dia forçado. Não quer dar bom dia, mas é forçado ele dar. Se mexer no cabo, ele dá. Um jantar silencioso, jantando ali, ninguém fala nada. Vamos ficar quieto, porque se falar, não quer confrontar, não quer conversar. A gente quer que a coisa seja tranquila. Só que chega uma hora, irmãos, que o fio quebra. E aí o celular não carrega mais. E o arrependimento que Malaquias ele está pregando aqui é como trocar o cabo velho por um original de fábrica. Não adianta você usar técnicas. Você precisa de usar o cabo certo, a Bíblia. E restabelecer o fluxo de energia. E a vida entre as pessoas antes que o seu aparelho, chamado família, apague de vez por falta de carga. Nós precisamos entender que o diabo está lutando contra as nossas famílias. E nós precisamos lutar contra o diabo. E você não vai lutar contra o diabo, guerra é guerra. Você não vai lutar contra o diabo de boa, ficar sentadinho, deixando a coisa acontecer. Você precisa de ter estratégia. Você precisa de ter palavra. Você precisa de ter oração. Hoje eu quero dizer para você, Elias já veio, João Batista já anunciou, e Jesus Cristo já fez a obra lá na cruz do Calvário. Mas a pergunta que Malaquias deixa, ecoando, durante 400 anos, é como que está o nosso coração? Será que o nosso coração está convertido? Será que o nosso coração está convertido ao nosso filho? Será que o coração do filho está convertido ao pai? Se você tem problemas com seu pai, você tem que resolver, meu irmão.
Sabe, se você tem sido um pai que reflete o amor de Deus, ou você tem sido um pai que tem afastado eles da fé. Eu quero dizer para você, que tal você baixar a guarda hoje? Que tal você baixar sua guarda hoje, você que é pai, você que é mãe, e pedir perdão para o seu filho por não ter suprido emocionalmente, por não ter suprido emocionalmente, ou por não ter refletido o amor de Deus para os teus filhos. Você, pai, mãe, hoje é seu dia de você mudar a história da sua família. Começa restaurando, converte o seu coração aos teus filhos. Mostra para os teus filhos que você também é pecador, que você também erra, mas que você está arrependido. Não tem pai perfeito, a não ser o Pai que está no céu. E você que é filho? Será que você tem sido um filho com um coração endurecido contra os seus pais? Às vezes os filhos deles são tão machucados e o coração deles endurece em relação aos pais. Mas que tal você deixar o orgulho de lado e as mágoas antigas? Ao invés de você se isolar e destruir com a maldição do isolamento, destruir o seu lar e você não valorizar o pai e a mãe que Deus te deu. Por isso, nessa manhã, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você orasse a Deus e vê se essa palavra é para você. Vê se você precisa tomar uma posição como pai e como filho. Porque Deus deseja curar sua casa antes que o grande dia chegue. E como vai ser o grande dia? Vai depender da sua resposta. Como pai e como filho. Como vai ser o grande dia? Sabe, não deixa para amanhã a reconciliação com o Espírito Santo. Ele está te pedindo hoje. Pode subir o som, deixa os irmãos orarem. Ai, Espírito Santo. Ora para o Senhor te encher de coragem, porque às vezes você está morrendo de medo de você fazer o que você tem que fazer. Deus não nos deu espírito de medo. Shobalabaceri canta lá, maná. Eu sei que talvez como filho, você hoje é pai, ou vai ser pai, e talvez você esteja aí cheio de mágoas, cheio de marcas. Isso vai apenas interromper o futuro da sua vida. É hora de você se posicionar quanto a isso. Se seu pai ainda é vivo, se sua mãe ainda é viva, que de repente você possa entrar em contato com eles, você possa procurar reconciliar, ou mesmo pedir perdão. Talvez se ele já partir dessa terra, você pode chegar diante de Deus
E você relembrar tudo isso aí que você passou. E você falar para Deus: Deus, hoje eu tomo a decisão de perdoar o meu pai. Por causa disso. Perdoar sua mãe. Resolver o seu passado. Para que você possa ir em frente. Às vezes tem pais hoje que, como filho, eles pensam assim: mas se eu pensar alguma coisa ruim do meu pai e da minha mãe, eu estou desonrando eles. Não. Constatar um fato não é desonra. Eles não foram perfeitos. Mas às vezes você fica com essa coisa, por causa dessa questão de honrar o pai e a mãe, você pensa: mas se eles erraram, eles precisam de perdão. Se eles trataram você solto, deixou você fazer da sua vida o que você achava que devia de fazer, e hoje você vê quanta coisa que deu errado. Não é para você culpar eles, é para você assumir a responsabilidade pelos seus erros, mas perdoar eles pelos erros deles. Porque assim como nós precisamos de perdão, eles também precisam de perdão. Ai, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Quebra cadeias. Quebra correntes, grilhões, amarras, tudo aquilo que está aprisionando aqui. Os filhos, os pais. Que essa palavra de hoje, Senhor Deus amado, seja um rumo, uma direção do Teu Espírito para cada pai. Que eles possam ter verdadeiramente compreendido a Tua palavra e ir em frente. E serem abençoados. Serem abençoados. Shobalabaceri canta lamanai. Oh, Espírito de Deus. A mensagem de Malaquias é uma mensagem de confronto. É uma mensagem de correção de rota. O objetivo dela é a reconciliação. Deus quer a reconciliação. Essa é a vontade de Deus. E Ele faz isso por causa da misericórdia dEle. Antes que venha o grande dia. Ou o terrível dia para outros. Para uns vai ser o grande dia. Para outros vai ser o dia terrível. Fala assim comigo assim: Pai Celestial, hoje eu peço que o Teu Espírito, o Espírito Santo, opere na minha casa. O mesmo poder que operou
através de Elias e João Batista, converte os nossos corações. Quebra os muros do orgulho entre eu e os meus filhos, entre os meus filhos e eu, entre os meus pais e eu. Não permitas que as nossas famílias sejam feridas pela maldição, a maldição da indiferença, mas que sejam um solo fértil para a tua graça. Prepara-nos para o teu grande dia. É o que nós declaramos e nós pedimos no nome de Jesus. E a tua palavra diz que tudo que pedimos no nome de Jesus, crendo, nós vamos receber. Por isso eu recebo hoje a minha bênção. Eu creio que a minha família será restaurada completamente pelo poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Às vezes é difícil, mas é necessário. Eu lembro um dia que eu fiz uma pregação aqui. A pessoa que ouviu essa pregação e tomou uma decisão, ela morreu. Mas morreu de anos depois, tá? Não foi por causa da pregação, não. Fique em paz. Eu estava pregando aqui e eu falei algo sobre família e falei algo sobre perdão. E esse irmão, ele resolveu, naquele dia, sair do culto às 11 horas da manhã e viajar lá para a casa dos parentes para pedir perdão para os parentes. E foi realmente uma direção de Deus que Deus deu para ele. Porque ele chegou lá, tinha uma sobrinha dele que tinha uma enfermidade que morria cedo. Era um problema genético. Então, pai, mãe, morreu cedo, sabe? E já tinha detectado a enfermidade. Não deixava ela ter filhos também. Aquela enfermidade não deixava ela ter filhos. E naquele dia ele foi lá e pediu perdão. Aquilo tocou tanto o coração que aquela família começou a viajar. Eles moravam em Vinhedo. E eles começaram a frequentar a igreja aqui. Por causa do testemunho desse irmão. Eles saíam de lá de Vinhedo todo domingo e vinham aqui. Já eram os primeiros a chegar. E eles começaram a receber oração. Foram para o encontro com Deus, que é o que nós estamos tendo esse final de semana na igreja. E aquela irmã foi curada. Ela teve filhos. E hoje ela mora lá na cidade de Vinhedo com a sua família abençoada. Né? Hoje eles têm lá uma igreja. E eles não precisam mais estar vindo até aqui. Mas, olha o que pode causar um milagre, irmãos? Um posicionamento. Eu tenho certeza que foi porque aquele irmão fez isso. Por causa do posicionamento dele em falar, não, eu preciso me reconciliar. Passar por cima do orgulho e falar, eu preciso. Tá certo?